Celebramos hoje, então, irmãos e irmãs queridos, a solenidade de Corpus Christi. E a história desta solenidade, ela é muito interessante. E é ela que fundamenta a mensagem e a espiritualidade da festa de hoje. Tal qual ouvimos no Evangelho, hoje Evangelho segundo São João, Jesus deixa assim muito claro, de uma forma chocante para alguns, escandalosa para outros, que ele é o pão que desceu do céu. E o pão que ele dará, a carne dele, é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. De todas as instruções que Jesus deixou aos apóstolos, aos discípulos, muitas delas eles tiveram dificuldade em entender, em assimilar. Mas justamente essa que ouvimos no Evangelho, que faz referência à Eucaristia, que se revelou na Quinta-feira Santa, na noite da Quinta-feira Santa, os discípulos, os apóstolos, a igreja de um modo geral, acolheu de forma quase que imediata. Ou seja, como se fosse um dom que Jesus deu, um dom do entendimento. Os apóstolos, os discípulos, entenderam o que Jesus queria fazer. O pão que vira corpo e o vinho que vira sangue. E assim, ao passar do tempo, a igreja foi vivendo, cultivando este mandamento de Jesus. Pois bem, passando o tempo e chegando até os idos de 1200, mais ou menos, século XIII, começou a igreja a enfrentar problemas nesse sentido. Quais problemas? Começou a se perguntar, mas o que realmente Jesus deixou? O que a Eucaristia significava? Será que o pão virava realmente corpo e o vinho virava realmente sangue? E tudo isso gerou muito debate, muita discussão. E um dos efeitos negativos disso foi que a fé na Sagrada Eucaristia começou a diminuir. E justamente na cidade de Paris, na França, pelos idos do século XII, XIII, mesmo XIV, a cidade de Paris era tido como a cidade mais importante da Europa. Era o centro do mundo. Lá tinha, dentre tantas coisas, grandes pessoas, grandes homens da igreja, gente muito iluminada por Deus, gente muito capaz, muito inteligente. E é desta época também um santo chamado Santo Tomás de Aquino. E sobre a Eucaristia, ele nos ensinou o seguinte: ele fez um ensino que a igreja acatou, e isso está no Catecismo da Igreja Católica, citado pelas exatas palavras de São Tomás de Aquino. O que ele nos ensinou a respeito da Eucaristia? Ele diz que sim, o corpo de Jesus se faz presente no pão, e o seu sangue se faz presente no vinho. Mas como que isso acontece?
São Tomás diz o seguinte: o sacerdócio de Jesus Cristo, por vontade dele, mediante a ordenação, o sacramento da ordem. Como que acontece o sacramento da ordem? O sujeito ele é ordenado, ou seja, sobre ele é imposto as mãos para o sujeito virar bispo, ou padre, ou diácono, mas diácono não consagra, só bispo e padre. Quando ele é ordenado, vem sobre ele o Espírito Santo, que concede ao bispo e ao diácono o poder de consagrar o pão e o vinho em nome de Jesus. Então, o pão e o vinho na missa, mediante as palavras que o padre e o bispo falam, são transformados no corpo e no sangue de Jesus, não porque o padre, o bispo quer, mas porque eles agem neste momento em nome de Jesus Cristo. E o que garante a eles esta ação é o sacramento da ordem, que é uma mudança espiritual concedida pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é parte da história. A outra parte, continuou o Santo Tomás, ele diz o seguinte: mas se o corpo, se o pão vira corpo, se o vinho vira sangue, por que que mesmo na missa, quando nós comungamos, a gente sente o gosto, o cheiro da farinha, do pão, o gosto, o cheiro do vinho, o álcool do vinho? O que que acontece? São Tomás de Aquino também respondeu essa questão. Ele diz o seguinte: o sacramento da Eucaristia, presente no pão, presente no vinho, que após a consagração vira corpo e vira sangue, isso se dá de uma forma sutil. Dito de outro modo, ali naquele pão consagrado está Jesus de corpo e alma e divindade, na essência está ali. Mas o que a gente percebe quando a gente comunga são os acidentes, ou seja, o cheiro da farinha, o gosto da farinha, o gosto, a aparência do pão, e o mesmo se dá com o vinho. O cheiro do vinho, o álcool do vinho, enfim, isso são maneiras acidentais de conservar os elementos, mas a essência de Jesus Cristo está ali. E essa definição foi concebida pela Igreja como a melhor forma de nos explicar um pouco do mistério da Eucaristia. Tanto é que isso está no Catecismo, na parte que fala deste sacramento. Mas isso não foi suficiente no século XIII, século que São Tomás de Aquino escreve isso, para solucionar o problema. Aí o bispo de Paris teve a seguinte ideia: vamos promover uma devoção à Eucaristia. Então, começou aos poucos a se propagar um dia no ano em que se fazia procissão pela cidade de Paris com Jesus Cristo Eucarístico. Se faziam pregações e tudo mais, mas essa procissão, esses cantos, esta devoção tinha como meta, tinha como objetivo fomentar a devoção popular à Sagrada Eucaristia. E isso obteve muito sucesso, tanto na cidade de Paris, na França,
como nas cidades, nas dioceses vizinhas. E o Papa, na época, gostou tanto disso, que promoveu esta devoção, que era até então local, para a Igreja Universal. E aí, como migrou para a Igreja Universal, nós tivemos a criação, a criação dentro do ano litúrgico da festa da solenidade de Corpus Christi. O que é então a solenidade de Corpus Christi? É um dia no ano em que a Igreja publicamente, por isso a missa que vai acontecer hoje à tarde lá às 4h de frente à catedral, em todas as dioceses do mundo isso vai acontecer. Se reza uma missa pública, se coloca Jesus no ostensório e se passeia pelas ruas da cidade. É uma tentativa de divulgar, de promover a fé na Sagrada Eucaristia. E também de nós, como católicos, publicamente testemunharmos a nossa fé, ou seja, é um modo de nós dizermos que na Eucaristia está Jesus Cristo de corpo, de alma e de divindade. Dizer isto ao mundo, dizer que nós acreditamos, falar ao mundo que, como escreveu São João Paulo II, num dos seus últimos ou penúltimos documentos, ele escreveu Ecclesia de Eucaristia, em latim. Tradução é: a Igreja vive da Eucaristia. Em Corpus Christi nós dizemos que nela acreditamos, que ela é o nosso alimento e que nós e a Igreja vivemos da Eucaristia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje celebrando este sacramento, tendo em conta o ensinamento, a doutrina de São Tomás de Aquino, nós conseguimos nos aproximar um pouco deste grande mistério. Participando de Corpus Christi, nós testemunhamos este mistério, esta herança, este presente que Jesus Cristo deixou à Igreja. Mas, acima de tudo, participando de Corpus Christi, nós dizemos a nós mesmos quão importante a Eucaristia é, quão poderosa ela é para alimentar as nossas vidas e a vida da Igreja. E, ao mesmo tempo, nós rendemos louvores e ação de graças por Jesus Cristo cumprir a sua promessa. Qual é a promessa de Jesus? O último capítulo do Evangelho de São Mateus. Ide pelo mundo todo, ensinai aos povos tudo o que eu vos ensinei, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Padre Pio, certa vez, escreveu que é mais fácil o mundo ficar sem a luz do sol que os católicos ficarem sem a Eucaristia. Em cada lugar do mundo, em cada instante, tamanho é a presença da Igreja, uma missa sempre é rezada. Então Jesus está sempre, de um modo ou de outro, se fazendo presente. É o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus na Eucaristia está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Tenhamos tudo isso em conta, celebremos este dia com alegria e rendamos a Jesus louvores, ação de graças, por Ele ser fiel na sua promessa e estar conosco, caminhar conosco, ser nosso sustentáculo, nos alimentar e guiar através desse sacramento nas estradas da vida.
Amém.